Olá, oitavoano, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de geografia dessa semana. Pessoal, na aula de geografia dessa semana nós vamos dar sequência, ainda que nós estávamos falando sobre a América anglo-saxônica. Nós falamos anteriormente dos Estados Unidos, grande potência mundial, e agora nós vamos segmentar falando sobre o Canadá. Então, o Canadá ele tem muitas características que são muito relacionadas, estão muito condicionadas à sua posição dentro do nosso planeta, tanto em relação à população, à localização, a maior parte da população localizada dentro do país, num lugar específico, tanto a sua posição em relação a ter sido colônia da Inglaterra, Então, todas essas coisas vão trazer características bem únicas para o Canadá, que é um país bastante falado de momento, principalmente pela receptividade em relação aos imigrantes. Eles recebem uma grande quantidade de imigrantes do mundo todo e a gente já vai saber por quê, tá bom? Então, olha só, lá no livro de vocês, para acompanhar esse conteúdo, vocês vão pegar lá na página 254. O livro de vocês está muito focado nos elementos físicos do Canadá, mas eu vou fazer uma introdução nessa aula falando um pouquinho de cada coisa, tanto da questão social, da parte histórica e também das questões físicas, tá? Então eu coloquei um mapa aqui do Canadá, basicão, fiz ali um mapinha mais ou menos para vocês entenderem as características que são interessantes de vocês saberem. Por que o Canadá é tão frio? Por que lá a condição climática deles e a variedade de espécies naturais é tão limitada? Então vamos lá. Primeiramente, o Canadá ele está localizado muito ao norte, tá? Então ele está logo acima dos Estados Unidos, e ele está bem distante da linha do Equador. Então é um país que mesmo durante os períodos, as estações de verão, ele é muito frio. Notem que o Círculo Polar Ártico ele passa quase na metade do Canadá. Então é porque fica a grande maioria do país, uma boa parte ali da extensão territorial do país, está justamente acima do Círculo Polar Ártico. Então isso significa que uma boa parte do país está muito próximo do Polo Norte, então das grandes geleiras. Se vocês observarem, então o Canadá, a maior parte da população, ela está justamente aqui, ó, na parte leste do Canadá e bem nas proximidades dos Estados Unidos. Por quê? Porque exatamente ali no sudeste do Canadá, Porque ali, é onde se desenvolveu mais e onde as condições climáticas elas não são tão extremas. E também, porque eles dependem muito da parte econômica dos Estados Unidos ainda. Eles negociam muito com os Estados Unidos e uma boa parte do Canadá permanece o ano todo congelado, então eles precisam comprar muitas coisas vindas de fora. É um país que exporta bastante. Então, analisando esse mapinha aqui do Canadá, o que a gente pode só por analisar? É um país muito frio, A população está concentrada mais nessa parte sudeste, aqui nas proximidades, aqui a gente tem o Oceano Atlântico, E aqui embaixo os Estados Unidos. É o segundo maior país em território, perdendo apenas para a Rússia, tá? Mas isso não significa que seja o mais populoso, não é, É um dos menos populosos, Analisando pelo tamanho da extensão territorial. E também ele não é muito povoado, porque boa parte da população está nessa região e essa parte tem uma quantidade muito pequena de pessoas que habitam, Vocês vão ver mais adiante que uma boa parte do Canadá eles utilizam para plantação de árvores, E para fazer papel. Eles pegam essas árvores, como matéria-prima para a produção de papel e celulose. Pessoal, aqui eu fiz um desenho mostrando as cadeias de montanhas das rochosas que passam pelos Estados Unidos e chegam até o Canadá. Isso tem a ver com o relevo, dos Estados Unidos, só para vocês saberem que elas vão até lá. O Alasca, aqui nessa pontinha, que não faz parte do Canadá, é um território estadunidense e não canadense, É uma parte que fica separada ali dos Estados Unidos. Aqui nesse mapa dá para ver um pouquinho melhor, então aqui temos os Estados Unidos, aqui o Canadá e aqui o território estadunidense, que é o Alasca, tá bom? Pessoal, ainda falando sobre o Canadá.
Então, no Canadá, ele não é dividido em estados, como a gente chama aqui, tá? Lá eles chamam de províncias. Outra coisa bem curiosa do Canadá é a questão da independência relativa. Então lá eles não têm um presidente, eles têm um primeiro-ministro que é eleito pelos canadenses, mas como eles eram colônia da Inglaterra, eles tiveram uma independência que não é bem uma independência, né? Claro que, né, isso não quer dizer que o Canadá ele não responda, né, como um país. Responde e é um país. Mas eles participam da comunidade britânica, eles ainda têm uma ligação muito forte com a Inglaterra, que colonizou uma boa parte do Canadá. Uma outra parte do Canadá que vocês vão aprender mais adiante, e talvez também em história com o professor Sérgio, é que o Canadá ele foi colônia também da França, tá? Não foi somente da Inglaterra. Mas ele ainda participa da comunidade britânica. Isso significa que, tá? O sistema político do Canadá, ele ainda é um sistema de monarquia constitucional. Então eles ainda têm como rainha a rainha da Inglaterra, né? Tão jovem aquela rainha, né? Tem até uns memes aí rolando falando da idade da rainha, que absurdo, né? Mas ainda eles fazem parte então desse sistema de monarquia constitucional e lá no Canadá eles fazem as eleições e elegem um primeiro-ministro que vai ser responsável pelo país, tá? Ao invés de ter um presidente como a gente tem aqui, eles têm um primeiro-ministro e também tem a rainha da Inglaterra. Pessoal, outra característica do Canadá, olhando lá no livro de vocês, vocês vão ver que na página 257 fala um pouquinho da vegetação. Toda essa área aqui do Canadá, mais ao norte, é muito fria. Então a vegetação ali naquela região é de tundra. São aquelas gramíneas bem ralinhas, né, que crescem quando não está coberto de neve, mas que quando volta a ficar cobertura de gelo, elas acabam morrendo. Descendo um pouquinho mais do norte para o sul, o que, que a gente vai ter? A taiga. Né? A taiga são o quê? Aquelas coníferas, aquelas árvores coníferas. Por isso que eles produzem tanta celulose. Eles produzem tanta celulose. Porque lá, né, essas coníferas, elas são muito presentes no espaço canadense. E aí, ela é chamada também de floresta boreal. Olha que nome bonito, né? Floresta boreal. Legal. Pessoal, essas florestas, então, essa região boreal, ela é formada, então, pelas coníferas, que fazem parte, né, da economia canadense, visto que eles produzem uma grande quantidade de celulose para a produção de papel. E todas essas características do Canadá, né, elas fazem parte de um sistema bem próximo, né, dos Estados Unidos, mas que é muito diferente. Tanto é que normalmente nos Estados Unidos eles fazem muitas piadas em relação aos canadenses, né, por conta dessa diferença tão grande que existe na questão cultural. Né? E os canadenses, eles têm muitos parques, né, onde eles preservam as espécies, né, para que as pessoas possam ir lá, passear, conhecer os animais que existem lá. E existem muitos ursos no Canadá. Tanto é que existe uma cidade, vocês vão ver ali no livro de vocês, na página 258, que fala um pouquinho sobre isso. O nome dessa cidade é Churchill. Churchill fica aproximadamente aqui, ó, nesse ponto do Canadá, bem próximo aqui, ó, da Baía de Hudson. Então, o que acontece? Por ter essa Baía de Hudson, os ursos, eles atravessam ali, né, e eles chegam a Churchill. E o mais interessante é que nessa cidade moram pouquíssimos habitantes. Eles têm cerca de 900 habitantes e, em compensação, na cidade tem mais de 1000 ursos. Então, eles falam que ou tem um urso para cada habitante ou tem um pouco mais, né, de um urso aí para cada habitante daquela região. E é muito curioso porque eles cuidam dos ursos e quando eles vão até a cidade, eles espantam, né, com barulho para os ursos voltarem para as regiões das florestas e não ficarem permanecendo lá, porque eles são perigosos, né, não são animais dóceis, né, que você fala, a gente tem ursinho de pelúcia em casa e fala, nossa, que lindinho, que amorzinho, né, mas o urso de verdade não é essa bondade que a gente vê aí no urso de pelúcia, ok? Então, pessoal, a atividade que vocês vão fazer, ela está muito relacionada ali às mudanças, né, que estão ocorrendo recentemente e a essa questão que eu falei para vocês sobre os ursos na cidade de Churchill.
Essa atividade que vocês vão fazer está lá na página 259, tá bom? E ela tem um pouquinho a ver com o aquecimento global. O Canadá, eles vão perceber que se ocorrer, né, algumas mudanças significativas, eu não posso afirmar isso porque existem estudos que falam do aquecimento global, mas não da maneira que está sendo colocado. Quando a gente voltar, a gente vai discutir um pouco esse assunto novamente, que eu acho que a gente até falou alguma coisa, mas quando a gente tem um certo aquecimento, as geleiras começam a derreter, e essas áreas que são mais frias são as áreas que percebem melhor isso. E o Canadá, né, é uma das áreas que já está percebendo, né, essa questão aí dos últimos anos que foram um pouco mais quentes do que, né, no nosso passado e nas outras décadas. Ok, pessoal? Por hoje é isso. Eu vou deixar descrita lá a atividade que é para vocês fazerem. Fiquem com Deus, continuem se cuidando. Um grande abraço. Estou morrendo de saudade de vocês, a turma de vocês. A gente tem um afeto muito grande, né? Devido aos anos aí que nós estamos juntos. E eu espero que a gente possa, né, nos ver em breve. E era isso aí. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem lá no sistema da escola. Coloquem, escrevam. Se vocês quiserem que eu fale alguma coisa específica sobre o Canadá na próxima aula, coloquem lá também. Se tiverem alguma curiosidade, eu vou procurar buscar as informações que eu não souber, né, para passar para vocês. Fiquem com Deus. Grande abraço, grande beijo. Até a próxima.